Pois é, ok, gravando. Primeira aula, na verdade, dia 19 de outubro, dia CMU. Boa tarde, Guilherme. Senhores e senhorita, vamos lá. Eu estou gravando a aula, tá? Porque depois eu vou criar um link no YouTube, fazer um canal ali, organizar. Pessoas, como você sabe, eu já mandei mensagem, então até peço desculpas. Esse começo de semestre está meio conturbado. É que eu fiz uma cirurgia, então eu estou em período de recuperação. Mais ou menos está fechando agora os 15 dias. Se tudo der certo, daí eu retomo as atividades regulares semana que vem, ou com uma certa velocidade menor aí. Então, eu não consigo ficar ainda muito tempo ou em pé ou sentado, na mesma posição, né? Na questão de saúde. Os encontros aqui, então, por enquanto, eles vão ser mais breves. Aí eu só vou resgatar algumas aulas conceituais, tá? Então, aqui eu só quero fechar mais alguns tópicos com vocês em relação à disciplina. E a aula em si, eu só nesse ínterim aí, nesse intervalo, eu vou resgatar, principalmente do semestre passado, eu até tenho do semestre anterior, mas eu vou pegar mais no finalzinho, porque tem alguns conceitos legais. E eu queria, antes de mais nada, compartilhar com vocês as definições que vocês me trouxeram lá no Classroom. Só um pouquinho. Aqui. Não, é aqui. Pessoas, primeira coisa, vocês foram literalmente a única turma que pediram que as aulas fossem totalmente remotas, é isso mesmo? Eu votei em ter presencial. Presencial, né? Botado em presencial, hein? Quantos são no total de a turma? Pessoas, vamos ver se todos Eu acho que foi empatado, se não me engano. Não, foi 4-2. Mas a nossa turma tem 4 alunos só, não? Sério? Vamos lá, vamos ver. Não, pelo menos não sigam. Então acho que apareceu depois ali. Vamos lá, sistemas multimídia. Alunos. Eu troco esse negócio, né? Não fica bom, bota essa barrinha. Ganha espaço. Não, somos em 6 aqui. Vocês são em 6. Somos em 7. Uhum. Tá? É que acho que até ontem só tinha 4 ali no Classroom. Mais 2. Deixa eu ver. Alguém entrou agora? Então, pessoas, a votação foi 4-2. A princípio, a maioria leva. Alguém que é presencial quer fazer alguma defesa? Ou mantemos remoto? Pode manter remoto. E se a maioria do pessoal quer manter remoto, mantém remoto, então. É porque pessoas... Não, é só porque foi a primeira turma. Eu acho que a engenharia tem votado remoto, tá? Mas só para confirmar mesmo. E aí a gente mantém tudo à distância. Ou mesmo que eu esteja no IFSC, eu vou ligar o computador e fazer aula remota, tá? Que provavelmente pode acontecer de eu estar com vocês e no horário seguinte eu estar com outra turma. Aí outra turma é presencial. Então eu fico lá presencial com vocês. Tudo bem, mas isso a gente se organiza. Não é o demais. Então, gente, a princípio, para fim de registro, então a aula vai ser totalmente remota, tá? Caso vocês queiram alguma exceção. Podemos negociar, caso alguém tenha interesse, caso eu esteja no IFSC, a pessoa que, se tiver interesse, ir lá para algum atendimento especial, porque provavelmente, mesmo que seja aula remota, dificilmente eu faço aula remota que passe de 1 hora, porque é muito cansativo. É mais cansativo que o presencial. Na verdade, eu acho tão cansativo quanto o presencial, só que no presencial tu é obrigado a ficar na sala, né? E a distância tu se permite desligar uma câmera, ir lá, tomar um cafezinho, voltar, aquela coisa toda que a gente já sabe muito bem como é que é. Então, na prática, o que acontece é que as aulas remotas, elas dificilmente passam de 1 hora. E quando chega 1 hora, eu já tento cortar mesmo o assunto. Ou seja, quem estiver no presencial, caso eu esteja lá, vai ter ali 40 minutos, se for o caso, até 1 hora de atendimento, se for o caso, personalizado. Ok? Então, só para registro, talvez a aula se manterá remota para você, só que talvez eu dê aula lá no IFSC, que para mim provavelmente vai ser mais fácil, uma vez que eu já estarei lá. Beleza? Então, caso alguém queira presencial, só depois me comunique. Quem voltou aqui presencial, não tem motivo. Outra coisa, pessoas, é o seguinte, foi uma outra pergunta que eu fiz, que tem 2 formatos. Eu não lembro se eu coloquei... tá, ok. Eu deixei um registro lá no... Vocês deram uma olhada naquele material do GitHub?
Esse material aqui? Eu não cheguei a abrir nenhum ali, mas eu dei uma olhada assim, qual que era a ideia. O que acontece assim, cada semestre eu faço uma abordagem diferente. Nunca sei se está bom, às vezes o pessoal gosta, não gosta. De qualquer forma, todo semestre eu tento fazer uma abordagem diferente. Então, aqui é presencial, claro, mas a turma, ela votou apenas para fazer uma análise de uma ferramenta, apenas analisar. Então, aqui no caso, acho que a gente pegou o OpenCIPS. A gente fez telefonia IP bem tradicional, tá? O básico da matéria a gente fez ali. Então, a gente pegou um OpenCIPS, fez um soft switch, né, uma central telefônica, fez as ligações, fez o registro, configurou o STUM, TANI, fez as ligações, etc, etc. Ponto. E aí o resultado, ele virava, na verdade, um relatório. Ou seja, a gente não programava nada, a gente pegava uma central, fazia uma configuração muito simples, cabe destacar, muito simples, e ao final tinha que fazer uma análise em termos dos componentes da disciplina, né, sinalização, negociação, como se deu esse experimento. Monta o experimento, roda, executa, coleta os dados e transforma esses dados num relatório. Isso a gente vai fazendo ao longo da disciplina, até chegar no final que a gente tenha toda a estrutura aqui, como eu coloquei, por exemplo. Então, como é que foi feita a captura, como foi feito o CIP, etc, 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 até chegar lá no final e atingir o objetivo de passar por praticamente toda a matéria. Tá? Então, no final, é um relatório que ele vai sendo confeccionado aos poucos, com correções periódicas. Deu. Tá? Essa foi a experiência de 2019-1. Já em 2020.1, ao invés da gente trabalhar especificamente com CIP, aí a gente caminhou para fazer a análise, tá? Também por votação da turma, onde a gente colocou uma aplicação feita com o WebRTC, que é rodar comunicação em tempo real sobre o mundo web. Tá? Tem navegadores, servidores web e a comunicação acontece entre eles. Mais ou menos várias ferramentas para fazer a apresentação. Só um pouquinho, por favor. Karina, preciso de ajuda. Atende, por favor. E aí, então, rodando basicamente uma plataforma, mas um mesmo formato. Faz uma análise do cenário, etc, etc, etc. E tanto é que esse relatório final, ele é fortemente inspirado no anterior. A única coisa que muda, claro, vocês podem ver, apesar de eu estar passando rápido, mas é basicamente a mesma coisa. Qualidade de serviço, transporte de mídia, etc, etc. A única coisa que muda é que a gente está falando com uma camada a mais que é o mundo web. Tá? Eu gostei bastante desses dois, embora eu dou preferência pelo mundo web, ok? Já em 2020.2, que foi, deixa eu ver, quadro de tarefas, etc. Tá? Aqui a gente já fez projeto mesmo no GitHub, onde tinha ali as entregas, deixa eu mostrar, com um calendário de entregas. Então, aí eu já pegava um pouco de Scrum, um pouco de Kanban, alguma coisa de metodologia ágil. Quem teve aula comigo em Projetos 2 vai ser muito parecido, só que aqui eu não vou enfatizar no projeto, eu vou enfatizar mais nos resultados. Então, não estou tão preocupado se aquela tarefa vai existir naquele formato, aquilo. Aqui eu estou querendo saber se, uma vez a tarefa escolhida, adotada e desenvolvida, se ela gerou o resultado esperado. É isso. Tá? Aqui no caso, se isso vai acontecer, então tem vídeos, aulas, etc. Tá? É para fazer um jogo multiplayer. Então é botar ali, até dá para pegar jogos prontos, então não é para desenvolver um jogo todo pronto, mas a ideia de um jogo é que a gente consegue ver essa questão do tempo real. Talvez se quiser fazer outras aplicações, como audioconferência, videoconferência, qualquer aplicação sobre o mundo web em que tempo real seja necessário, tá valendo, tá? Eu dei a sugestão do jogo, que normalmente é algo muito fácil de perceber. E aí, em 2020.1, foi mais ou menos a mesma coisa, tá? Sempre falando com votação. Então, era aqui só o projeto, montar, etc. Então, a gente também pode seguir tudo isso aqui, mesmo esquema de entregas, etc. Ok? Então, 2020, 2021, que foi o semestre passado,
tem aqui toda a configuração. Se quiser, tem os projetos, né, os links originais, os projetos, tudo que o pessoal fez, está tudo documentado. Certo, pessoas? Ou seja, ou a gente pega uma aplicação só de SIP, mais de telefonia IP, ou a gente fala de WebRTC, pega uma ferramenta pronta e analisa, né, os 2 primeiros semestres, ou a gente desenvolve um jogo. A diferença entre um e outro é que, no caso de desenvolver, o que pega mesmo é o JavaScript e o mundo web para quem não está acostumado. Não que seja um problema, é só para deixar claro que ele fatalmente vai aparecer. Perfeito? O que vocês escolheram neste caso também é uma votação em número parecido, tá? Foi 4-2, onde a gente vai pegar uma aplicação, no caso o WebRTC, que eu acho que tem um grau maior de complexidade, é mais interessante de mexer, ao invés de a gente desenvolver um jogo ou outra aplicação web. Mantemos essa votação 4-2, alguém que votou por sintetizar quer fazer uma defesa para tentar contornar essa votação ou mantém? Vocês estão aí, né? Eu não tô Estão aí falando. também. Ah, tá. Eu pensei que estava falando sozinho. E aí, pessoas? Acho que é a mesma coisa, né? Se a maioria ficou ali no analisar, né? É. Ok. Não, O só para WebRTC confirmar. é um protocolo, professor? O que é o Na WebRTC? verdade, acaba sendo um conjunto de protocolos. É todo um framework de especificação É um framework. para rodar aplicações em tempo real para tu transmitir áudio, vídeo, né, no caso, e dados em geral. Então, eu posso, por exemplo, enviar posição de mouse, clique de mouse, teclado, receber uma imagem, coisas assim. Deixa eu mostrar, pessoal, só para vocês verem o que dá para fazer. Embora nós estejamos neste exato momento falando sobre o WebRTC, isso aqui é o WebRTC, né? Estamos fazendo uma transmissão em tempo real. Mas acho que fica mais divertido se vocês pegarem alguma coisa assim. Por favor, pessoas, deixa eu só parar a apresentação, que não tem necessidade. Por favor, acessem esse site aí. Se alguém tiver no celular e puder ir para o computador, melhor. Só para vocês entenderem o que é isso. Para que fique claro, todo o processamento é remoto. A única coisa que vocês têm em termos de interação é que vocês estão transmitindo entrada de dados através de canais criptografados em tempo real e recebendo fluxos, streamings de áudio e vídeo criptografados em tempo real. E a ideia é que vocês consigam ter uma experiência. Deixa eu ver o GeForce Now. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês. Coisas, pessoas que estão acontecendo no Brasil. Depois, mas primeiro veja esse, que eu acho que esse vale a pena. 2 minutinhos aí, pessoas, só para vocês darem uma olhada. Vocês estão conseguindo jogar? Tô entrando aqui agora. Tá. Esse framework do WebRTC, ele utiliza WebSocket, o professor sabe dizer? Se tu quiser, pode sim, mas não é obrigatório. Mas muito provavelmente tu vai se ver obrigado a fazer isso, sim. Entendeu? O WebSocket é bom para fazer a primeira parte, que é a sinalização, né? E aí, pessoas, acharam? Conseguiram jogar? Tava jogando aqui. Depois eu complico um pouco mais. Tá, eu vou do pior para o melhor, peraí. Vamos lá. PP Space é o... Foi comprado pela Unity, só um pouquinho, pessoas, deixa eu me lembrar. PP Space Parsec. Aqui. Ok, então agora, caso vocês queiram, então assim, essa questão, quando a gente está falando de fazer transmissão, nada impede que vocês possam usar o Parsec. E no caso, eles usam em combinação com o PPSpace, porque o Parsec é uma plataforma para vocês fazerem transmissão de um controle remoto de um computador. E a ideia é que vocês possam fazer isso para conversação, fazer conferência, mas também para quem quiser jogar. Então, ele não é simplesmente qualquer transmissão remota, a gente está falando de coisas que o tempo real é uma coisa importante.
Então, a gente não está falando de qualquer controle remoto, estou falando de controle remoto em tempo real, beleza? E aí, se vocês fizerem combinação com algum provedor de virtualização de jogos, então eu posso jogar remotamente, beleza? Então, essa é uma opção. Eu também estou falando, para quem é do mundo de jogos, o xCloud, que agora era uma prévia, né? Tá para virar em breve outro nome. E, por fim, o que é o mais estável de todos, que é o que está ganhando praticamente muito terreno ultimamente, né? O Google Stage e tal, mas o Google Stage não estou nem mais mencionando, porque ele sofreu alguns reveses aí ultimamente de grandes pessoas influentes dentro do projeto saírem, não sei, oscilando muito, mas ainda assim promete. Mas, gente, o que eu estou falando aqui no caso do xCloud, que é no caso da Microsoft, então, caso ou vocês tenham um Xbox, ou vocês podem simplesmente jogar, fazer, que é tudo isso que eu estou falando para vocês é cloud game, que é vocês poderem fazer o jogo rodar remotamente, com processamento remotamente. Então, se eu tenho uma máquina, no caso, vamos pegar o caso do Parsec, eu tenho de um lado um celular ou um tablet, uma tela grande, mas pouco processamento. De outro lado, eu tenho um PC lá, monstruoso, gamer, não sei o que, com uma super mega power placa GPU. Eu processo na placa e eu faço a transmissão. A Steam também tem isso, claro, que é o Steam Link, que é parecido com o Steam Link é parecido com o Parsec, tá? Estou falando do mundo de jogos, pessoas, porque depois que eu trabalhei no mercado de jogos, ainda assim é um mercado muito agressivo, com o cliente muito crítico, então eu sempre me foco nele, que se um jogador consegue se satisfazer tecnologicamente com o que é oferecido em termos de processamento, rede, etc., os outros usuários com certeza vão ser atendidos. E aí, pessoas, então, no caso do Steam Link ou do Parsec, na verdade, tu, usuário, projeta para uma outra tela também tua, tá? No caso do Xbox, xCloud, do NVIDIA GeForce Now, a ideia é que vocês só tenham uma conta e acessem remotamente. No caso da NVIDIA, ela veio para o Brasil recentemente, o Xbox está também para o Brasil em formato de prévia. Então, eles só estão fazendo experimentos, alguns usuários de teste, e provavelmente eles vão abrir. Onde é que eu quero chegar? A ideia é que eles peguem um mercado ali misto, onde a gente tem o usuário pesado, né, o heavy user, que ele tem uma máquina gamer lá de alguns bons milhares de reais, onde ele fez aquele setup todo, fez a preparação, e aquilo é a máquina de jogo dele. Mas a gente tem uma grande fatia no mercado de jogadores, em que são aqueles jogadores mais casuais, que eles gostariam de ter, às vezes, esse ambiente, mas não queriam investir porque não vale a pena, não são usuários tão regulares ou que não dispõem desse capital todo. Então, o que eles fazem? Eles, na verdade, eles alugam uma máquina. Basicamente isso que eles fazem. E esses serviços, claro, eles dependem muito da rede e esse é o ponto-chave que a gente vai, inclusive, falar na disciplina. A gente vai perceber ao longo da disciplina, e para quem trabalha com cloud gaming, né, processamento remoto de jogos digitais, é que por mais que a gente tenha um ótimo aparato tecnológico nas bordas, o meio, o canal de transmissão vai ser sempre um problema. E aí a gente tem que entender como ele funciona para poder fazer atender bem em termos de latência, atraso, jitter, etc. É por isso que é um problema que eu gosto bastante de tratar em sistemas multimídia. Eu podia falar com você sobre várias coisas, mas quando a gente fala de jogos é bem perceptível, né? Lá está a nave voando, de repente ela vai travando, e aí tu percebe, aí tem jitter, aí tem latência, aí tem atraso, aí tem perda de pacotes, analisar codecs, e aí a brincadeira começa a ficar interessante. Seja qual for o caso, pessoal, a gente fazer o jogo, analisar o jogo, a gente vai chegar no mesmo lugar, ok? Então, até muito provavelmente o que a gente vai fazer, no caso, então a gente vai fazer uma análise. No caso, eu vou pegar algumas ferramentas, não vou pegar uma só, vou pegar várias ao longo da disciplina, tá, gente? Mas muito provavelmente eu vou chegar lá no final, onde a gente vai pegar esse Cloud Retro, ou um jogo que o pessoal do semestre passado fez mesmo, botar para rodar e a gente vê como é que isso se comporta. No fundo, o que interessa aqui na nossa disciplina de sistemas multimídia é entender principalmente a parte de rede. Quando eu montei essa disciplina, a gente podia focar na parte de análise, principalmente do sinal, ou seja, o codec, a gente fica
muito tempo em cima de codecs. Ou a gente podia pegar mais a parte de processamento de imagem, mais uma vez a parte de sinais, ou a gente pode focar nessa parte de rede. Como esse é o nosso eixo é o de rede, então eu achei por bem a gente focar muito mais nos protocolos, seja eles mais emergentes ou não, como o próprio WebRTC, que embora ele seja de 2013, a adesão dele não é tão rápida quanto se esperava. E aí, no caso, a gente rodar várias aplicações e ver como é que elas se comportam, porque todas provavelmente vão ser mais ou menos a mesma lógica. Eu tenho que avisar que eu quero receber um fluxo de mensagens, um fluxo de dados, eu vou receber as mensagens, por onde eu vou receber, qual é o caminho, qual é o protocolo, garantia de entrega, sem garantia, etc. E aí a gente vai avançando ao longo da disciplina, e aí o que vocês têm que fazer, então, nesse formato de análise de ferramentas, ou de mais de uma ferramenta, que daí a gente pode fazer a cada mês, fazer um relatório de uma ferramenta. Então, a gente pode usar várias ao longo da disciplina e ver como é que essas coisas se comportam. Pode ser assim, pessoas? O que vocês acham? Eu sei que a gente já está 2 semanas, que era para já estar pronto, mas eu só queria fechar esses pontos aqui com vocês, até porque, como eu disse, as aulas iniciais, que são as aulas bem conceituais, eu tenho elas prontas. Então, essas primeiras conversas com vocês, já que eu não posso ter um quadro branco ali que eu tenho para poder usar, eu não consigo ficar meia hora, uma hora em pé ali falando, dando aula, ok? Ainda não, depois eu vou conseguir. Feito, pessoas, ficou claro até o momento? Tudo certo. Tá, então o que provavelmente a gente vai fazer é a cada mês eu pegar uma ferramenta, a gente roda, vê como é que funciona, experimenta, e aí a gente vai fazendo essas combinações. Então, a gente tem a teoria, vê alguma coisa da prática, e aí vocês analisam. O que é analisar? É rodar o experimento e coletar os dados. Tudo bem? Pessoas, deixa eu ver se tem mais alguma coisa de perguntas. Não, de perguntas é só isso. O que eu vou fazer agora é só reformular o plano de ensino para ele refletir isso que a gente está decidindo. E peço que vocês instalem o Classroom nos celulares, porque toda a comunicação com vocês vai ser via Classroom, tá? Não haverá outro canal de comunicação, digamos, quando eu quero passar alguma informação importante. O SIGA eu só vou usar para colocar chamada a pedido da coordenação. A chamada é só para eles poderem acompanhar, tá? Vocês não são... lembrando que vocês ainda estão de regime de ANP, então, vocês não são obrigados a estarem presentes. Caso vocês não estejam, o pessoal, a coordenação vai entrar em contato, ver se está tudo bem, etc. Mas que eu saiba, até onde eu lembre, vocês não têm obrigatoriedade de estar online, né? Ou seja, não tem que ter 75% de presença, tá? Então, caso alguém queira entrar aqui só ligar a câmera ou nem ligar a câmera, não precisa, tá, gente? Todas as aulas serão gravadas e vão ficar no canal do YouTube. E o canal do YouTube, como tem vocês aqui envolvidos, então não vai ser um canal público, não é um canal que vai ficar aberto, vai ser um canal não listado. Aí vocês não recebem a notificação. Então, essa notificação eu vou lá no Classroom manualmente dizer, ó, vídeo novo, tal. Ou seja, tudo via Classroom. E, caso vocês queiram ainda me chamar, o Classroom, vocês podem, por tarefa, vocês podem comentar, então até dá para fazer um chatzinho meio adaptado ali, embora não seja tão fluido, mas tem o Google Chat também. Então, pessoas, eu vou praticamente usar a família Google a partir de agora, Meet, Chat, Classroom e etc., o Drive, quando eu fizer alguma coisa, tá? Não vou sair desse universo aqui, tá funcionando bem integradinho, tá bacana, ok? Então, os relatórios de vocês provavelmente vai ser tudo um formulário, ou vai ser um Google Drive, pega o arquivo e joga lá no Drive e deu, tá, pessoas? Eu vou evitar usar canais externos. Eu usava muito GitHub, eu usava muito e-mail, eu usava muito Discord, aí eu parei, tá? Funcionou bem, mas, como eu sempre digo para vocês, eu faço esses experimentos para ver se funciona bem ou mal. Tranquilo, gente? Então, com isso, eu vou para o plano de ensino. A gente vai, então, começar. Mais ou menos, eu tenho sempre uma ideia de que as primeiras 2 semanas são mais conceitos muito gerais sobre a matéria. Então, eu já coloquei 3 vídeos. Deixa eu compartilhar com vocês.
Depois eu vou botar o link, tudo bonitinho, tá? Para quem quiser. Mas como eu já falei, não adianta assinar. Vocês podem até assinar o canal, mas canais não listados não tem notificação. Vamos lá, vamos lá. Boa tarde, professor. Boa Desculpa o tarde. atraso aí. Pode falar. Foi decidido ali aquelas questões que o professor levantou como pergunta no Classroom? Sim. Já foi decidido. Que a votação foi de que nós teremos aula basicamente remota. Eu posso até estar no IFSC, mas a aula continuará remota, então eu vou estar lá de fone, computador, tudo normal. E nós vamos, mais ou menos a cada mês, ter uma avaliação em formato de relatório. Relatório tem uma estrutura, só tem que preencher com as informações. Tá? Não é muito de redação, embora isso ajude bastante, mas tem mais a ver com pegar uma ferramenta, analisar a ferramenta e ver ela se comportando. O primeiro mês a gente vai focar muito assim nesses conceitos gerais. Estou até mostrando para vocês esse é o canal aqui de SMU. Então já peguei 3 aulas do semestre passado. E aí depois a gente vai começar já a parte de sinalização. E na sinalização provavelmente a gente termina o primeiro mês. Eu quero fazer no final de novembro a primeira avaliação já, só para vocês terem uma noção. Então final de novembro, final de dezembro, final de fevereiro e metade de março, né, porque é quando terminou o semestre. Então, a última acaba sendo um acumulado, por isso que elas ficam próximas. Então, a gente tem um mês aí para pegar conceitos, depois para ver sinalização, e aí sinalização, o CIP é um protocolo muito bom, conceitualmente, e é fácil de ler ele. Então, a gente vai montar, provavelmente, um ambiente de telefonia IP, vamos fazer ligação, liga, grava, roda no L-Shark, coleta os dados, eu vou te perguntar, cadê a sinalização, quem atendeu, quem desligou, etc, etc, de forma que vocês consigam ver qual é o codec que foi usado, etc, etc. Perfeito? E aí a gente vai fazendo. Aí, quando chegar no segundo mês, eu estou mais preocupado com codecs e escolha de caminho, por onde a informação vai passar, e basicamente é isso. Mas é isso e transportar a mídia. Então, é transmitir a informação de fato. Aí vai lá, analisa, etc. E a gente vai fazendo nesse formato. Perfeito? É uma disciplina, gente, que aqui nos caso, essa aula de 1h30 foi porque eu não consegui reduzir, tá? Então, assim, aqui é uma aula que mais ou menos está no formato que eu quero, tá? Eu tento fazer o mais dinâmico possível, mas é uma aula tradicional. Eu estou aqui do lado com um quadro explicando, pronto. Às vezes eu vou falar alguma coisa, mas era para a turma, tá? Então pode ignorar, usar a máquina virtual, essas coisas, era tudo assunto passado, tá? Só peço que vocês foquem mesmo nas aulas. Mas, como eu falei, cada uma dessas aulas eu vou colocar lá no Classroom. Hoje, pessoas, nós falamos sobre o projeto, não sei o quê. Então, eu vou pedir para vocês assistirem apenas ao primeiro vídeo, e esse segundo aqui, porque a primeira aula já não teve. Então, as 2 primeiras aulas estão aqui, e eu já deixei preparado a próxima aula, que é a de sexta-feira. Ok? E aí, dependendo, eu já vou conversar com vocês, etc, etc. Tá? Perfeito? Então, assim, Classroom, o tempo todo, tudo que for acontecendo está por lá, qualquer coisa me chamem pelo chat. Perfeito, pessoas. Alguma dúvida até agora? O que eu estava dizendo, essa não é uma matéria difícil, tá? Não mesmo. Eu sempre falo para vocês se ela matéria não é. E basicamente, assistir as aulas, fazer os experimentos e fazer as entregas. Ponto. Não tem mistério. Imagino que vocês estão na 9ª fase, ou estão fazendo TCC, ou estão em vias de fazer um. Então, vocês devem estar com um monte de matéria da 8ª ou da 9ª, que são 2 semestres puxados. Então, assim, essa disciplina, acho que praticamente todas as edições, tirando uma ou outra, acho que uma edição não foi minha. Então, assim, é uma disciplina que eu já tenho experiência de saber como é o comportamento dos alunos, né, o conflito com relação às outras tarefas, outras disciplinas, no caso, tá? Muitos de vocês devem estar trabalhando já as suas 6, 8 horas. Então, gente, é uma disciplina que vai lá, faz, bacana, ela não é cansativa, assiste a aula, faz a tarefa, ponto final, e deu, tá? Não existe mistério, não tem que se matar desenvolvendo, nada do gênero. Caso alguém queira fazer, eu quero desenvolver de qualquer forma, aí eu faço um atendimento personalizado para a gente atingir o mesmo objetivo que o da turma. Tá? Vou imaginar aqui Camila, o Daniel, o Gustavo, nomes aqui.
querem desenvolver. Então tá, então, ó, o foco do primeiro mês é sinalização. Nós vamos estudar sinalização, vou falar de CIP, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, tu vai ter que desenvolver uma plataforma que use para chegar num nível equivalente a desta ferramenta que eu vou utilizar, ok? Ok? Então tá. Então, caso queira fazer isso num mês só, tudo bem, não tem problema. Se você quer fazer isso no semestre todo, pode. Ou seja, se alguém quiser criar coisas, dá. Tá? Embora a única coisa que eu sempre vou dizer é desenvolver com um WebRTC não é complexo. Tanto é que, passando a sinalização, ou seja, passando o primeiro mês de aula, as aulas elas ficam até estranhas, porque o navegador faz praticamente todo o resto do serviço. Literalmente isso, ele faz o resto do serviço. Então, o começo é difícil e o resto é fácil. Parte de segurança está pronta, qualidade de serviço é muito encaminhado, a parte de descrição de mídias, escolha de caminho, transporte de mídia, ou seja, passou o primeiro mês, o resto flui muito fácil. A menos que queira, claro, colocar coisas mais complexas. Mas, se não, gente, é relativamente tranquilo. É interessante, tá? Muita gente pede para mexer com esse tipo de coisa, embora tenha pouca gente. Mas eu sei que web, JavaScript não é uma coisa que talvez seja fácil de assimilar do nada, do dia para a noite, e caso alguém não tenha experiência e se quer saber, não é uma coisa assim tão simples, porque conceitualmente ela muda um pouco em relação às outras linguagens. Tá? Do Java para o Python é um salto. Para o JavaScript é um outro salto, bem maior. Beleza, pessoas? Alguma dúvida? Professor, basicamente, Fala. que eu entendi, o início aí, então, pela descrição do vídeo, vai abordar mais questões de rede, é isso? Rede. E depois, depois desse um mês aí, vai abordar, então, envolver até questões de programação, é isso? Caso queira. Se não, eu vou mais falar só das ferramentas já prontas. Eu vou pegar uma ferramenta pronta e só ir analisando. Entendi. Tá? Caso, Daniel, tu queira fazer, aí é um projeto particular, à parte, mas eu não te proíbo de fazer, inclusive tu pode usar isso como forma de avaliação, mas não tem necessidade, tá? Uma vez que vocês turma, votaram por isso. Entendi. É que ia ser discutido com o professor, que é exatamente isso que nós estamos fazendo, né? Uhum. No mais, pessoas, por hoje, então, assim, já que eu tento fazer encontros mais rápidos, né? Hoje o que eu tinha para conversar com vocês é isso, porque a aula mesmo que eu ia falar, eu já vou botar o link daqui a pouco lá no Classroom mesmo, e depois eu vou botar essa aula gravada lá, perfeito? Então, gente, caso não tenha mais nenhum comentário, nada por falar, hoje é isso. Daqui a pouco, então, só aguardem, por favor, essa aula e a próxima aula eu já vou publicar tudo junto, e aí vocês já podem assistir, que aí o resto é a aula, né, visão geral, sistemas multimídia, etc., que é mais ou menos 1 hora, que seria esse complemento dessa meia hora de agora, perfeito? Gente, obrigado pela presença, tá? Eu normalmente estou online em horário comercial, tá? Caso vocês queiram me chamar, então estou aqui no chat, etc., e qualquer coisa só me chamando, perfeito? Beleza, professor, obrigado. Então tá, gente. Até mais, Tá obrigado certo. pela presença. Até mais. Combinado, professor. Tchau, tchau. Até mais. Ah, Valeu, professor.